A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 46, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente, a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele fica sabendo que o seu filho amado José estava vivo. Ele fica sabendo que o seu filho amado José era governador de toda a terra do Egito. E José disse: diga para o meu pai que é para ele vir, porque eu vou alimentar vocês. Ou seja, José iria servir de canal de bênção para a vida de Jacó, para a vida da família. Mas primeiramente, Jacó buscou ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Jacó não foi afoito, descendo para o Egito e dizendo: eu vou lá para ver o meu filho que eu achava que estava morto, que eu chorei, que eu lamentei, que eu sofri até o dia de hoje, pensando que ele estava morto e ele está vivo, vou lá para ver ele. Não foi isso que aconteceu. Jacó colocou a Deus em primeiro lugar. E primeiramente, antes de descer ao Egito, a Bíblia diz que Jacó, ele veio até Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Primeiramente, Jacó foi falar com Deus. Ele não foi afoito, ele não tomou atitude precipitada, e através dessa palavra Deus está dizendo: se você me colocar em primeiro lugar, você vai ver o que eu, o Senhor, vou fazer. Se eu estiver em primeiro lugar na tua vida, eu estarei contigo aonde você estiver, eu abrirei caminho para você passar, eu vou restaurar sua história por completo. Mas aqui está um segredo que nós aprendemos com Jacó: colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que seja algo que você quer muito fazer, mesmo que seja algo que você quer muito ter, mas primeiramente quem tem que estar na sua vida é o nosso Deus. É claro que Jacó queria muito estar com José. É claro que o desejo de Jacó, irmãos, era reencontrar o seu filho, que ele por anos achou que estava morto. Mas primeiramente Jacó colocou Deus em primeiro lugar, para saber qual era a vontade de Deus, qual era a direção de Deus para a vida dele. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o Senhor se agrada e ele nos entrega além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Você pode ter até um sonho, mas primeiramente você tem que buscar a aprovação de Deus nesse sonho. Você pode querer muito comprar algo, mas primeiramente você tem que buscar a aprovação de Deus, saber se é da vontade de Deus que isso aconteça. Não é porque você quer algo que você tem que achar que Deus, ele quer tudo o que você quer, mas primeiramente você precisa pedir a Deus uma direção antes de tomar uma decisão. Declare comigo: antes de tomar uma decisão, eu vou consultar ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, eu vou consultar ao Senhor. Todas as pessoas, irmãos, que consultam a Deus em primeiro lugar, elas são bem-sucedidas. Jacó não desceu ao Egito afoitamente. E Deus trouxe pessoas aqui para falar contigo e te dizer: não seja uma pessoa afoita. Não seja uma pessoa precipitada, ansiosa, que faz tudo rabasto, candarabacandaraia, da forma que quer, do jeito que quer, sem consultar primeiramente ao Senhor. Mas primeiramente consulte a Deus e veja se é isso que Deus tem para a sua vida. Porque se estiver segundo a vontade de Deus, você vai ser bem-sucedido. A Bíblia diz que quando Jacó ele veio ali para oferecer sacrifícios em Berseba,
O Senhor falou com ele em visões de noite e chamou ele pelo nome, dizendo: Jacó, Jacó. Deus conhecia a Jacó e chamou a ele pelo nome. Deus te conhece. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ouvir ele te chamando pelo nome, ele te dando as melhores direções, ele dizendo: vai por aqui porque não falha, vai por aqui porque vai dar certo. Hoje o Senhor está falando com homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Se eu estiver em primeiro lugar na tua vida, eu te chamarei pelo nome, te darei direções que você nem imagina. Eu vou fazer o impossível acontecer, mas me coloca, diz o Senhor dos Exércitos, em primeiro lugar, que tu vai ver o que eu vou fazer na tua história. Aleluia. O Senhor chamou a Jacó pelo nome. E o Senhor disse a ele: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Rabasto, Candaraia, para o Egito, Raiahasto. A confirmação que Jacó precisava, Deus estava trazendo. Deus traz a confirmação que a gente precisa se nós buscarmos ao Senhor. Tem muita gente que diz: eu não consulto a Deus porque Deus não vai responder assim. Quem disse a você que Deus não responde? Deus responde. Agora nós precisamos entender que é no tempo dele. Agora nós precisamos entender que a resposta vai ser conforme a vontade dele e não a nossa. Aqui era a vontade de Deus que Jacó descesse ao Egito. É claro que era também vontade de Jacó, mas Jacó não queria descer ao Egito sem a aprovação de Deus. Homem e mulher de Deus, entende? Eu não posso tomar uma decisão sem a aprovação de Deus, por mais que seja um sonho, por mais que seja um projeto, por mais que seja algo que eu queira muito, mas primeiramente eu preciso que Deus aprove o meu posicionamento, a minha decisão, para depois eu tomar essa atitude. Primeiramente, Jacó aguardou Deus confirmar, e a Bíblia diz que a confirmação veio, e Deus disse para ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, eu vou fazer coisas grandes na sua vida lá no Egito. Pode ir porque tu tem a minha palavra. Irmãos, não existe nada melhor do que nós termos a palavra Rabasturianda Candaraia do Senhor. Não existe nada melhor do que nós termos o sim de Deus, do que a gente tomar uma decisão, uma direção, uma atitude com Deus aprovando, porque Deus aprova. Ramancho decai. E hoje o Senhor está dizendo: eu aprovo. Não tenha medo de consultar ao Senhor, porque tem muita gente, irmãos, que tem medo de consultar ao Senhor, porque tem medo de Deus dizer não. E nem sempre Deus vai dizer não. Deus só vai dizer não para as coisas que ele souber que não é boa para você. Se ele vê que vai lhe destruir, se ele vê que não vai ser bom para a sua história, ele vai dizer não. Mas se for algo, irmãos, para salvação, para testemunho, se for algo para glorificar o nome do Senhor, tenha certeza que você tem sim a aprovação de Deus. O Senhor disse a ele de maneira muito clara que o Senhor estava naquela decisão. Eu tenho certeza, irmãos, que Jacó desceu ao Egito com o coração alegre, feliz, leve, porque quando nós sabemos que Deus está no negócio, nós temos força para continuar, nós temos alegria, nós temos a paz que excede todo o entendimento, porque não adianta nós querermos muito algo que Deus não aprova. Por quê? Porque a gente não tem paz. Quando é algo que Deus não aprova, irmãos, a gente não consegue ter alegria. Você entende isso? Mas quando é de Deus, quando Deus confirma, as coisas têm leveza. E Deus está dizendo: eu quero trazer confirmações, eu quero trazer para a sua vida testificações, para que você tenha paz em mim, para que você tenha leveza, para que você tome atitude sabendo essa é a atitude correta, porque o meu Deus está comigo, porque o meu Deus aprovou, porque o meu Deus é na minha vida. Jacó amava seu filho. Jacó queria ver a José. E outra coisa, José era governador, irmãos. Era um tempo de fome, as pessoas estavam precisando se alimentar. Então aquela oportunidade, humanamente falando, era única para Jacó. Mas Jacó não queria saber de uma oportunidade única sem a aprovação de Deus. E assim tem que ser na nossa história, irmãos. Pode vir a melhor oportunidade do mundo, humanamente falando. Se Deus não tiver naquele negócio, não vai nos trazer paz, não vai nos trazer alegria, sabe, irmãos? Então o melhor a fazermos é estarmos no centro da vontade de Deus. Versículo 4, isso aqui é um privilégio. Eu descerei contigo para o Egito e farei tornar a subir certamente.
Ou seja, eu vou estar com você e vou fazer você voltar. Te farei tornar a subir novamente. Ou seja, eu vou contigo e você vai voltar comigo. Irmãos, Deus ia cuidar de Jacó até do sepultamento dele. Deus ia cuidar dos detalhes. E Deus estava deixando bem claro: pode ir, porque até depois da morte eu cuido de você. Hoje Deus está dizendo: se eu estiver em primeiro lugar, eu cuido de você em todos os momentos da sua vida. Declare comigo: eu vou colocar Deus em primeiro lugar sempre, e Ele vai cuidar dos detalhes da minha história. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar sempre, e Ele vai cuidar dos detalhes da minha história. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se agrada, irmãos, da nossa vida, e Ele cuida de nós até mesmo depois do fim, porque Deus estava deixando bem claro que isso ia acontecer com Jacó. Jacó, até depois que você morreu, eu vou cuidar de você. José vai fechar os teus olhos. Jacó, eu tô cuidando de tudo. Pode ir tranquilo, porque tu tem a minha presença, porque tu tem a minha aprovação por este caminho. Jacó desceu ao Egito, mas não foi com teimosia. Jacó desceu ao Egito, mas não foi com rebeldia. Jacó desceu ao Egito com a aprovação do Deus vivo. Rica e de rasto. Hoje Deus está dizendo para você: é com a minha aprovação que você vai viver este detalhe, este projeto, este negócio na tua vida, porque Deus é Deus de detalhes na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, e Ele está dizendo: como Jacó me viu trabalhando nos detalhes, você também vai me ver trabalhando nos detalhes da tua vida. Irei trabalhar com riqueza de detalhes, irei alegrar o teu coração, cuidarei da tua história com riqueza de detalhes, até mesmo depois do fim. Eu vou cuidar de você se você andar em obediência. O melhor a se fazer, irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus no início, e foi isso, exatamente isso que Jacó fez. Primeiramente, antes de descer ao Egito, ele foi até Berseba oferecer sacrifício ao Senhor. Ele estava colocando Deus em primeiro lugar. Ele amava José. Ele queria ver José. Ele queria descer ao Egito, irmãos. Mas primeiramente ele queria ouvir a aprovação de Deus. Primeiramente ele queria ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a priorizarmos a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar do sonho, em primeiro lugar do projeto. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que trazer a aprovação. Irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não tem como as coisas darem errado. Até aquilo que é para dar errado, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, dá certo. O Senhor está dizendo: eu vou fazer coisas grandes na sua vida se eu estiver em primeiro lugar, como eu estive aqui na história de Jacó. Jacó só se levantou, irmãos, de Berseba e desceu ao Egito quando ele teve a aprovação de Deus. Não tome direções sem Deus aprovar. Não tome decisões sem antes você ter o sim de Deus. Primeiramente, coloque Deus em primeiro lugar, dizendo: Deus, eu quero comprar um carro, mas me direciona qual carro. Deus, eu quero fazer um concurso, mas me direciona qual concurso. Deus, eu quero uma vaga de emprego, mas me direciona qual é a empresa. Deus, eu quero fazer parte do ministério, eu quero fazer a tua obra, mas me direciona qual é o teu chamado para a minha vida. Nós precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Jacó sabia que sem a presença de Deus, irmãos, ele não conseguiria ter êxito, porque Jacó era portador de uma grande promessa, mas para que essa promessa acontecesse, ele precisava estar debaixo de obediência. Assim é na nossa vida, não é diferente. Nós temos de Deus promessas, mas as promessas, elas só vão se cumprir se a gente estiver debaixo de obediência, se nós estivermos debaixo da direção de Deus. Não na direção que nós achamos boa para a nossa vida, mas na direção que Deus separou para a nossa história, porque Deus sabe o que é melhor, Deus sabe como trabalhar, e através dessa palavra o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes e firmes para fazer na tua história. Faça como Jacó, me coloque em primeiro lugar, que você vai ver. Me coloque em primeiro lugar no seu casamento, me coloque em primeiro lugar na vida dos seus filhos, me coloque em primeiro lugar no seu trabalho, me coloque em primeiro
primeiro lugar na sua saúde, nas suas finanças, que você vai ver as coisas fluindo, que você vai ver a aprovação de Deus, a sua vida, a sua casa, a sua história, tudo sendo transformada e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida, como foi na história aqui de Jacó. Jacó desceu ao Egito, mas desceu com uma certeza, desceu com uma convicção. Deus estava com ele. Deus hoje diz para você: não existe nada melhor do que a convicção de que eu estou contigo, por isso me coloque em primeiro lugar na sua vida, pois os teus planos serão bem-sucedidos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Jacó agora desceu para o Egito e desceu em paz, porque ele tinha uma aprovação de Deus. Porque ele tinha uma garantia que Deus estava com ele. Hoje Deus diz para você: eu quero que você tenha paz em alguns planos. Eu quero que você tenha paz em alguns sonhos. Eu quero que você tenha paz em alguns projetos. Me coloque em primeiro lugar, diz o Senhor. Me apresente. Diga a Deus: eu tô querendo tomar uma atitude tal. Eu quero muito, é o meu sonho, mas é o teu. É o que o Senhor tem direcionado para a minha vida. Senhor, eu quero muito essa pessoa na minha vida, essa amizade, essa aliança, esse relacionamento, mas é do Senhor na minha história. Coloque Deus no início, pois certamente Ele cuidará de tudo. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, e para Deus caminhar conosco, Ele precisa estar em primeiro lugar. A palavra do Senhor é muito clara: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus estiver no início, certamente Ele vai cuidar de tudo. Declare comigo: o meu Deus sempre vai estar em primeiro lugar na minha vida, Ele cuidará de tudo. O meu Deus sempre vai estar em primeiro lugar na minha vida e Ele cuidará de tudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, do teu Filho amado, Pai, para te agradecermos por esta palavra. Deus, assim como Jacó colocou o Senhor em primeiro lugar, nós queremos também colocar o Senhor, Pai, em primeiro lugar que os nossos sonhos, desejos, projetos, Pai, a tua vontade é melhor para a nossa história, e Jacó sabia disso. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, por isso eu te peço, Senhor, direciona os nossos passos, toma direção, Espírito Santo, não deixa a gente tomar atitude por emoção, pelo calor do momento, mas que possamos colocar o Senhor no início como Jacó, pois o Senhor cuidou de tudo nos detalhes e esteve com ele até mesmo depois da morte. E eu creio, meu Deus amado, que se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor não nos deixa derramante de rasto, o Senhor não nos desampara, e o Senhor glorifica o teu nome de maneira especial na nossa história. Ah, Deus, nós queremos a tua aprovação, nós queremos o teu sim, nós queremos, Pai, que o Senhor diga o que é melhor para nossa história. Por isso tens primazia de direcionar os nossos passos, de nos mostrar os melhores caminhos para trilharmos segundo a tua ordem, pois sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem direcionado para a nossa vida é o melhor. Por isso eu te peço, direciona os nossos passos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer,
fazer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Jacó entregou tudo nas mãos de Deus e não tomou uma atitude precipitada, mas aguardou Deus responder a ele que Deus estava naquele negócio, por mais que aquilo estivesse no coração, no desejo de Jacó, mas ele não se precipitou e aguardou a aprovação de Deus. Assim nós temos que fazer, colocar Deus no início, pois ele cuidará dos detalhes da nossa vida. Deus só cuida dos detalhes da vida de alguém que coloca ele em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo na sua vida, declare amém, faça como Jacó. Coloque Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe.